A verdade, antes um farol que guiava caminhos e iluminava mentes, agora se esvai em sussurros e distorções, tornando-se uma sombra pálida do que um dia foi. É como se a própria essência da clareza estivesse sendo corroída, dissolvida no ar rarefeito da incerteza. A informação, que deveria ser um elo, se fragmenta em 1000 pedaços, cada um contando uma versão diferente, uma fatia distinta de uma realidade que já não parece inteira. Nesse cenário confuso, a manipulação se ergue como a moeda mais valiosa no mercado da opinião, ditando o valor de cada percepção e moldando o que aceitamos como real. Eu observo essa paisagem da informação se transformar, e uma perplexidade silenciosa se instala. É como ver um rio caudaloso se dividir em inúmeros riachos, cada um levando a uma direção incerta, e a fonte original, antes tão clara, agora turva e quase irreconhecível. A confiança, antes uma rocha sólida, está erodindo sob o constante gotejar de meias-verdades e narrativas fabricadas. Não há gritos, nem alardes, apenas uma observação cuidadosa da erosão que acontece. Um processo lento, mas implacável. Percebo como as pessoas flutuam entre essas correntes, buscando um ponto de apoio, uma certeza em meio ao caos. É um panorama estranho, onde a linha entre o fato e a ficção se desfaz a cada nova notícia, a cada comentário compartilhado. A mente humana, que anseia por ordem e sentido, é bombardeada por um volume tão grande de dados contraditórios que a exaustão se torna uma forma de aceitação. A verdade pode ser dobrada, esticada, até mesmo escondida sob camadas de ruído, mas a esperança é que ela nunca possa ser quebrada por completo. Há uma resiliência inerente, uma teimosia em sua natureza que insiste em se manifestar, mesmo que seja apenas em pequenos lampejos. Mas será que ainda há tempo para recuperá-la? Para reunir os pedaços e reconstruir essa bússola essencial, antes que ela desapareça por completo, engolida pela escuridão da desinformação? A pergunta paira no ar, pesada e urgente. É uma corrida contra o tempo, onde cada minuto conta e cada escolha importa. A sociedade, que antes confiava nas fontes estabelecidas, agora se vê navegando em um oceano sem faróis, onde cada um precisa encontrar seu próprio caminho, sua própria luz. A busca por essa clareza se torna uma jornada individual e coletiva, uma necessidade premente em um mundo cada vez mais opaco. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. Para entender a crise atual, essa erosão sutil da verdade que nos cerca, é preciso voltar no tempo, recuar algumas décadas, quando a propaganda começou a moldar percepções de uma forma que nunca tínhamos visto. Não era algo novo, claro, mas a escala e a sofisticação eram. Os boatos, antes confinados a pequenas comunidades, ganharam força e, com o advento de novas mídias, podiam se espalhar como fogo em palha seca. A sociedade, que antes se conectava principalmente através de jornais e rádios, começou a ser bombardeada por mensagens persuasivas de todos os lados. Essas mensagens, algumas sutis e quase imperceptíveis, outras abertas e diretas, infiltravam-se no cotidiano das pessoas. Era como se, de repente, cada anúncio, cada notícia, cada comentário político viesse com uma intenção oculta, um objetivo de nos guiar a uma determinada conclusão. As empresas queriam que comprássemos seus produtos. Os políticos queriam nosso voto. E cada grupo de interesse tinha sua própria agenda. Não era mais apenas sobre informar. Era sobre convencer, sobre criar uma realidade específica na mente do público. As tensões acumuladas nesse período foram muitas. Campanhas políticas e comerciais, cada vez mais ambiciosas, usavam técnicas sofisticadas para influenciar. Elas exploravam nossas emoções mais profundas, nossos medos, nossas esperanças, e muitas vezes desconsideravam os fatos quando estes não se encaixavam na narrativa desejada.
O que importava era a eficácia da mensagem, não sua veracidade absoluta. Isso criou divisões silenciosas na sociedade, um sentimento de que algo não estava certo, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que. As pessoas começaram a se sentir manipuladas, mesmo sem ter as ferramentas para identificar a manipulação. A desconfiança, então, começou a surgir. Não era uma desconfiança explosiva, mas sim um processo gradual, quase imperceptível. Pequenas inconsistências nas notícias, promessas vazias de políticos que nunca se concretizavam, informações contraditórias que vinham de diferentes fontes começaram a roer a fé nas instituições. Os jornais, que antes eram vistos como pilares da verdade, começaram a ser questionados. Os governos, que deveriam proteger e servir, passaram a ser vistos com um olhar cético. A mídia em geral, que tinha o papel de informar, começou a ser percebida como um instrumento de certos interesses. Essa erosão da confiança não aconteceu da noite para o dia. Foi um trabalho lento, quase como a água que goteja sobre a rocha, desgastando-a aos poucos. As rachaduras emocionais que surgiram não eram visíveis na superfície, mas estavam lá, enfraquecendo a estrutura social. As pessoas começaram a se sentir isoladas em suas próprias bolhas de informação, buscando fontes que confirmassem suas próprias visões de mundo, em vez de desafiá-las. A ideia de uma verdade universal, ou pelo menos de um conjunto de fatos acordados, começou a desvanecer. O que se viu foi a preparação do terreno para o que viria a seguir. Uma sociedade acostumada a ser bombardeada por narrativas, a ter suas emoções exploradas e que já carregava uma semente de desconfiança em relação às fontes tradicionais de informação. Era um cenário perfeito para a próxima fase da manipulação, um estágio onde a velocidade e o alcance seriam exponenciais. A base estava lançada e o mundo estava prestes a mudar de uma forma que poucos poderiam prever na época. A verdade, já fragilizada, estava para enfrentar seu maior desafio. A ingenuidade inicial foi substituída por um cinismo crescente, e a capacidade de discernimento individual tornou-se um bem cada vez mais raro e valioso. Com a ascensão da internet, a manipulação atingiu um novo patamar, um ponto de virada onde as regras do jogo mudaram drasticamente. Não era mais apenas sobre grandes corporações ou governos controlando a narrativa. De repente, qualquer um podia ser um emissor, um criador de conteúdo, um divulgador de ideias. Essa democratização da informação, que parecia uma promessa de liberdade e transparência, rapidamente se transformou em um caos. A velocidade com que a informação, ou a desinformação, podia se espalhar era assustadora, amplificando boatos e notícias falsas a uma escala global em questão de segundos. Um tweet mal intencionado, uma imagem editada, um vídeo fora de contexto podia dar a volta ao mundo antes que qualquer verificação fosse sequer cogitada. A verdade se tornou um produto, algo a ser disputado e comercializado. Algoritmos complexos, desenhados para nos manter engajados, começaram a ditar o que víamos, criando bolhas de filtro onde éramos expostos apenas a informações que confirmavam nossas próprias crenças. Interesses ocultos, sejam eles políticos, econômicos ou ideológicos, aprenderam a jogar com esses algoritmos, a alimentar essas bolhas, a semear a discórdia e a polarização. A linha entre o real e o fabricado, que já era tênue, se desfez completamente. Não havia mais um consenso sobre o que era verdade, apenas versões da verdade, cada uma servindo a um propósito diferente. A sociedade se viu à deriva, sem uma bússola confiável, navegando em um mar de narrativas conflitantes. As consequências dessa era digital são profundas e visíveis em todos os cantos. Vemos a sociedade fragmentada, desconfiando de tudo e de todos, incapaz de se unir em torno de fatos básicos.
A capacidade de construir um diálogo construtivo diminuiu, pois cada lado opera com seu próprio conjunto de verdades. A credibilidade das instituições, já abalada, sofreu golpes ainda mais duros. O narrador, que observava a paisagem da informação se transformar, agora vê a perplexidade se aprofundar. A erosão da confiança atingiu níveis críticos e a sensação de que estamos perdendo o controle sobre a própria realidade é palpável. Mas, em meio a essa maré de desinformação, surge uma clareza. A luta pela verdade não é apenas sobre fatos, sobre dados brutos e evidências irrefutáveis. É, acima de tudo, sobre a capacidade humana de discernir, de questionar e de resistir à correnteza avassaladora da manipulação. É sobre a coragem de duvidar do que parece óbvio, de buscar múltiplas perspectivas, de ir além do que o algoritmo nos mostra. É uma batalha contínua pela clareza em um mundo de ruído, onde a atenção é a moeda mais valiosa e a distração é a arma mais potente da desinformação. Essa luta exige um esforço consciente de cada indivíduo. Não podemos mais ser receptores passivos. Precisamos nos tornar curadores ativos de nossa própria informação, desenvolvendo um senso crítico aguçado e uma mente aberta para o contraditório. Significa valorizar o jornalismo sério, apoiar a pesquisa independente e promover a educação midiática. É um compromisso diário com a razão, com a busca por um entendimento mais profundo e matizado do mundo. A sociedade precisa despertar para essa responsabilidade coletiva, percebendo que a verdade não é algo que nos é dado, mas algo que deve ser ativamente buscado e defendido. A esperança reside na resiliência do espírito humano, na nossa inerente busca por sentido e por autenticidade. A verdade, mesmo que dobrada e distorcida, ainda pulsa sob as camadas de mentiras, esperando ser redescoberta. A tarefa é árdua, mas essencial. Requer paciência, persistência e uma boa dose de humildade para admitir que nem sempre temos todas as respostas. É um caminho que nos convida a sair das nossas bolhas, a conversar com quem pensa diferente, a reconstruir pontes de entendimento. Em meio ao caos da desinformação, a busca pela verdade é o último refúgio da razão. É o que nos permite manter a sanidade, a coesão social e a própria dignidade humana. Sem ela, estamos eternamente perdidos em um labirinto de enganos.